Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindo, bem-vindas. Eduardo Filho, aqui mais uma vez, canal Irmãos Eternos, para mais uma psicografia. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando que na edição eu só vou diminuir ao máximo possível o tempo da psicografia em si. No final, faremos a leitura e, se tiver a intenção, a necessidade no momento de algum comentário, faremos, se não, encerraremos a mensagem. Antes de mais nada, continuo agradecendo aqueles que puderem dar o joinha, aqueles que puderem comentar, divulgar, visualizar, curtir o vídeo. Agora a necessidade da maior divulgação do canal, e a gente agradece essas atitudes que não têm custo. Então, agradecemos bastante. Esse canal crescendo, certamente auxiliaremos mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, até mais. Vamos à mensagem? Por todas as obras já feitas e vistas, podemos nos dispor a comentar onde tantos outros já o fizeram em relação a Kardec. Tivemos com sua vinda à Terra, colocando em tese, prova e estudo, de forma a questionar, para que pudéssemos ter hoje um guia para os nossos estudos e base para o conhecimento do Espiritismo. Palavras são pouco para agradecer e também mensurar a obra deixada em comum trabalho com os missionários como os médiuns e espíritos. Sem estas obras, não podemos hoje como direcionar nossos estudos e conhecimentos. Bem verdade que caso não conseguisse fazê-lo por qualquer motivo, outro irmão faria, já que o projeto da codificação já estava no aguardo para ser passado para os encarnados. Temos em sua coleção hoje base para estudo e comparação com outras mensagens, tendo seus textos como referência para todos aqueles que têm interesse no Espiritismo. Na época na qual foi elaborado, muitas foram as dificuldades, foram apresentadas a ele e a sua esposa, bem como aos médiuns envolvidos aos estudos, todas essas dificuldades que fazem parte para maior enobrecimento da obra e trabalho de divulgação. Assim, podemos direcionar com total certeza de que cada mensagem, comunicação entre os planos, conceitos que não têm ideias congruentes aos que são apresentados em suas obras, devem ser examinadas com suspeição. Bem verdade de que na época não foram todos os assuntos abordados com grande investigação, já que o objetivo era passarmos à base os conceitos com os quais convivemos há séculos. Nem tudo pode ser explanado, já que descrever e explicar todos os acontecimentos seria impossível, deixando desta forma uma enorme gama de assuntos sendo prestigiados, enquanto que após a sua conclusão, tantas outras obras descreveriam ainda mais detalhes, os quais não seria possível ser tão detalhista naquele planejamento. Assim podemos ter, com as obras do codificador e após elas, tantas outras comunicações e ensinamentos de valor, os quais
vem ampliando sempre o conhecimento, sendo trazido ao vosso plano, cada véu sendo retirado passo a passo, seja pela necessidade de absorção, seja pelo tempo que passou e muito evoluiu neste período. Desta forma, vemos o quanto importante, pela forma, criteriosidade, fez com que um cientista trouxesse de forma clara e didática a condensação de conhecimento, para que os encarnados pudessem, por meio destes conceitos e conhecimentos, terem material para evoluir teu interior, o qual realmente importa. Outros tantos trabalharam também após ele, para a divulgação, para o conhecimento, e hoje chegamos no momento em que vocês têm aonde buscar informações, conhecimentos, e a grande maioria não se interessa. Foi dado o tempo e logo teremos a colheita dos dons deixados pelo Pai. Caso seja um daqueles que não tentou ainda multiplicar seus dons, repense, busque, ainda dá tempo, mas corra. Busque expandir o vosso interior. Ele tem o objetivo de evoluir, com o conhecimento de se conhecer, com o estudo e com a prática dos ensinamentos. Estejam sempre em busca de mais, pois ainda é pouco, mas o Pai valoriza cada acerto. Mais uma vez, uma mensagem objetiva, clara, direta, sem muitos rodeios, né? Aqui hoje fala do nosso Kardec, né? Porque a gente lê antes, faz o Evangelho antes, né? Do início, por isso que está aqui conosco. Temos também o Livro dos Médiuns, sempre presente. E o Livro dos Espíritos. Temos tantos outros, mas esses três nós sempre mantivemos aqui a leitura sempre que possível. Aqui ele fala praticamente do quê? Do trabalho de Kardec. Ele codificou, para aqueles que não conhecem, Kardec ele era um professor de multidisciplinas, né? Chamado multidisciplinar, e pelo momento que eles viviam na França na época, por volta de 1850, se não me falha a memória, começaram a ter ali nos Estados Unidos também, começaram a ter as mesas girantes. Que eram as mesas girantes? As pessoas faziam perguntas na mesa, a mesa fazia as batidas, a contagem das batidas eram as letras das palavras que formaram frases. Isso tomou conta de vários salões, né, na França, naquela época. E com essas mesas girantes, ele foi questionado por várias pessoas, né, da sociedade, faziam parte da sociedade, se acreditava, se não acreditava. Ele acabou tendo interesse, né, de saber o que era, o que deixava de ser, se era verdade, se não era, se tinha algo atrás daquilo, e começou a fazer esse estudo, né? Ao iniciar a fazer esse estudo, a sociedade realmente o repreendeu, né? Começou a dar aulas particulares para se sustentar, e nessa, como era multidisciplinar, ele acabou sendo levado a fazer esse estudo, né? E começou fazendo um estudo da seguinte forma: ele encontrou vários médiuns de diferentes formas diferentes de faculdades. Como todos sabem, todos somos médiuns. Alguns temos algumas faculdades, outras não. Assim como cheiramos, somos médiuns, né? Só que naquela época, tudo era novo e tudo era difícil e muita coisa era escondido, né? Porque as pessoas olhavam de uma forma bem equivocada para tudo, assim como hoje, né?
Só que era uma população menor, então quando você fazia algo era uma balbúrdia, aquele murmurinho, né? E ficava um do lado, outro do outro, aquela desconfiança, né? E o espiritismo era algo que estava nascendo, a ser descoberto ainda, então é muito novo. Então o que ele fez? Ideia brilhante. Outros já haviam tentado fazer, né? Para saber colocar no papel esse estudo. O que ele fez? Procurou médiuns diferentes, os quais foram apresentados para eles, e esses médiuns ele fazia perguntas e eles respondiam. Os espíritos respondiam pelos médiuns. E o que ele fazia? Codificava essas mensagens, sintetizava pela resposta em comum. Ele fazia a pergunta para uma média que era de uma cesta, por exemplo, com lápis, fazia a pergunta para uma entidade que incorporava, fazia uma para uma que tinha psicofonia, outras que psicografavam e assim. Ao ele sintetizar tudo, estou usando o termo, mas eu acho que sintetizar eu acho que é mais interessante, hoje na minha gramática, lógico, ele acabou condensando nas suas perguntas grande maioria das dúvidas da época. Acho que é onde a mensagem quer chegar. Então, na época, tinham várias dúvidas, desde o início de tudo até o nosso cotidiano, né? Após nosso desencarne. Então, várias questões foram feitas. E o que ele fazia? Fazia mesmo, mais uma vez, fazia a mesma pergunta para médios diferentes e recebia as respostas. Essas respostas sendo as mais parecidas possíveis, com termos diferentes, com um outro detalhe, ele condensava, sintetizava essa resposta e perguntava de novo, tendo as mesmas respostas, ele ia lá e fechava aquela questão. E assim sucessivamente. Assim que foi feito. É trabalhoso, não é muito trabalhoso. Imagino eu hoje fazer isso, muito trabalhoso. Primeiro, porque na época só tinha a pena para escrever e o lápis. Segundo, meio de comunicação era a carta. Terceiro, a movimentação. Às vezes ele ia para cidades do interior, né? Ele estava em Paris, mas ele ia para outras cidades também. Então, o deslocamento, o tempo, né, que isso fazia. E as dificuldades financeiras, principalmente, inicialmente, né? E depois a dificuldade daquela sociedade que fazia parte, que era estudiosa, filósofa, né? Cientistas, a qual ele fazia parte também, a qual menosprezado e foi descartado, né? Descartado da sociedade, foi colocado ao lado. E aí ele fez tudo isso e fez o primeiro livro, o livro dos espíritos. E tem sentido. Primeiro a gente tem que entender os espíritos, né? Para poder saber o que é essa comunicação, de onde surgiu, como que faz, como que deixa de fazer. E ele tinha vários amigos, né, que o auxiliaram, acredito que monetariamente, na questão da edição, custo mais em conta, né? Logo depois teve a Revista dos Espíritos, que ele também publicava, e assim vieram outros livros, outras tantas obras, e assim nós temos a base do Espiritismo, segundo Kardec, que hoje é a base que nós temos, né? Por isso que ele diz aqui, aqueles conhecimentos ou comunicações que têm como conteúdo a diferença em relação a essa base passada deve ser visto com mais cuidado e com muita atenção, né? Aqui ele diz também exatamente o que eu comentei em relação à época, né? Na época foram algumas perguntas que ele fez, não foram poucas, foram muitas, mas depois dele vieram outros tantos médios, outros tantos trabalhos, outros tantos mentores, né? Que escreveram, que deixaram seu conhecimento e continuam deixando seu conhecimento das mais variadas formas, utilizando as faculdades mediúnicas de várias pessoas em todo o planeta, né? Só que hoje nós temos um intervalo de quase
1856, fazendo as contas aí, né? Bastante tempo, quase 160 anos, né? Por aí, arredondando. 160 anos nós mudamos bastante. Se nós mudamos e nós, como sociedade, somos reflexo do plano astral, então lá também sofremos algumas alterações. Mas acredito que nos detalhes, né? Na tecnologia, na forma de comunicar, nos meios, né? Mas a base, o conceito base, ele não muda. É isso que ele quer dizer. É isso que eu entendi desse texto. É isso que ele quer dizer. O futuro veio, as coisas podem mudar. Outros tantos escreveram detalhes específicos sobre determinados temas que eram necessários para a gente conhecer. E se eu falar de nomes aqui serão poucos, mas nós temos aí Emmanuel, né, um enorme leque de livros através de Chico Xavier. Nós temos Ramatiz, que passaram vários médios até hoje, médios diferentes, né? Acho que começou com Ercílio Maes, ou Maes, não lembro bem como que se fala o nome dele, mas eu acho que é isso, Ercílio Maes. Que eu gosto muito, Ramatiz inclusive, já é uma linha mais pesquisadora, mais específica. Nós temos André Luiz, que é específico em relações à própria vida espiritual, a interligação de espíritos na mediunidade após o desencarne. Então ele, na sua dissertação, na sua descrição, ele cria uma relação íntima e uma relação mais tranquila para contar, por meio de descrição de uma história, um acontecimento, colocar ali no meio todo um conhecimento que ele queria passar. Isso que é fundamental, né? Que começou com o Nosso Lar, né? Que foi o primeiro livro dele. E o mais conhecido, entre tantos. Temos também o nossa Joana de Ângeles, né? Que foi uma mentora durante muito tempo com o nosso amigo Divaldo. Falo amigo, forma de dizer, lógico, não conheço, mas um grande médium, Divaldo Franco. Isso que a gente lembra dos grandes ícones. Se a gente for falar de tantos outros, a gente ficaria todo o vídeo falando. Então, acho que volta até a anterior mensagem. Sempre que ver alguma mensagem, sempre que ouvir, sempre que visualizar, se conhece a base, faça a correlação. Se não conhece, estude a base. Não existe meias verdades ou verdades novas. Existe a verdade. Perfeito? Acho que a mensagem é bem objetiva, eu me estendi demais falando, não tenho o que falar, eu não tenho palavras, mais ou menos como ele diz aqui, para falar de Kardec e agradecer em público, né? Assim como o nosso mentor agradeceu, não tem como agradecer o trabalho dele. E a gente diz como espírito encarnado e sua missão, caso ele não conseguisse, lógico, outro faria, mas ela foi feita por Kardec. E se ela foi feita e hoje nós temos o Espiritismo, certamente é pelo seu esforço, da sua esposa, dos médiuns, dos amigos, dos colegas, daqueles que gostavam, daqueles que não gostavam e daqueles que os auxiliaram e de todo uma egrégora espiritual que os auxiliava, que os acompanhava. E até hoje, muitos estão aí ainda passando suas mensagens. Ok? Agradeço mais uma vez, espero ter não atrapalhado muito. Sempre que puder, dê o like, compartilhe, dê seu comentário. Tá ajudando bastante o canal. Nos próximos meses, eu espero ter mais notícias boas pra gente. E vamos auxiliar o próximo. Tá ótimo? Mais uma vez, muito obrigado. E sejam sempre bem-vindos. Um abraço. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.